Naum, no capítulo de número 3, vamos todos acompanhar atentamente a voz de Deus. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Eis o estalo dos chicotes ou dos açoites, e o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam a espada flamejante, o relampejar da lança e multidão de traspassados, massa de cadáveres, mortos sem fim, tropeça a gente sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição, da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas de tua saia sobre o teu rosto, e mostrarei às nações a tua nudez, e aos reinos as tuas vergonhas. Lançarei sobre ti imundícias, tratar-te-ei com desprezo, e te porei por espetáculo. Há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que te consolem? És tu melhor do que Noamon, que estava situada entre o Nilo e seus canais, cercada de águas, tendo por baluarte o mar e ainda o mar por muralha? Etiópia e Egito eram a sua força, e esta sem limite. Put e Líbia, o seu socorro. Todavia ela foi levada ao exílio, foi para o cativeiro. Também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas. Sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos com grilhões. Também tu, Nínive, serás embriagada e te esconderás. Também procurarás refúgio contra o inimigo. Todas as tuas fortalezas são como figueiras, como figos temporãos. Se os sacos caem na boca do que comer. Eis que as tuas tropas no meio de ti são como mulheres. As portas do teu país estão abertas de par em par aos teus inimigos. O fogo consome os teus ferrolhos. Tira água para o tempo do cerco. Fortifica as tuas fortalezas. Entra no barro e pisa a massa. Toma a forma para os ladrilhos. No entanto, o fogo ali te consumirá. A espada te exterminará. Consumir-te-á como gafanhoto. Ainda que te multiplicas como gafanhoto e te multiplicas como a locusta, ainda que fizeste os teus negociantes mais numerosos do que as estrelas do céu, o gafanhoto devorador invade e sai voando. Os teus príncipes são como os gafanhotos, os teus chefes como os gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes nos dias
de frio. Em subindo o sol, voam embora. E não se conhece o lugar onde estão. Os teus pastores dormem. Ó rei da Assíria, os teus nobres dormitam. O teu povo se derrama pelos montes e não há quem o ajunte. Não há remédio para a tua ferida. A tua boca, ou melhor, a tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti. Porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade? Amém. Meus irmãos, que o Senhor abençoe a leitura da sua santa palavra. Vamos curvar a nossa fronte e suplicar de Deus graça, direção, a exposição da sua santa palavra. Vamos orar. Santo Deus, estamos diante de um texto tão solene, declarações tão duras da tua parte, sentença de juízo contra os teus inimigos, mas que o Senhor pronuncia para a consolação do teu povo. Como vimos na semana passada, para restaurar a glória de Israel. E assim, ó Deus, que possamos, com todo temor e tremor, considerar a tua palavra, considerar os nossos caminhos, sermos ao mesmo tempo consolados e advertidos por essa profecia que o Senhor deixou na tua palavra para a nossa instrução. Eu sou o teu servo, Deus, quantas limitações, quanta fraqueza, mas que o teu Espírito abençoe para que a tua igreja seja instruída, edificada, exortada, as nossas consciências sejam despertadas diante da proclamação nua e crua da tua palavra. Deus nos abençoa assim. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, congregação do Senhor Jesus Cristo, o profeta Naum, ele foi levantado pelo Senhor para a consolação do povo de Deus, mas para trazer uma mensagem solene, dura, de juízo severo, incurável, irrevogável contra os inimigos do povo de Deus. Os irmãos que têm acompanhado a exposição devem compreender o contexto. Aqui está Israel sendo oprimida pela grande nação daquele tempo, a Assíria, Nínive, nação que era a grande potência daquele tempo, que por um lado foi levantada pelo próprio Deus para disciplinar o seu povo pelo seu pecado e pela sua rebeldia, mas que se ensoberbeceu no seu coração. Passou a desprezar o Senhor, blasfemou contra Deus, e o seu propósito era não a disciplina de Israel, mas a destruição completa do povo de Deus, o povo que lhe é chegado. E nessa situação, meus irmãos, o Senhor não tem dúvidas qual partido ele tomará. Embora o seu povo é cheio de culpa, embora o seu povo é de fato um povo fraco, pequeno, pecador, ele toma o partido do seu povo e ele se levanta no seu zelo, como Naum fala, os irmãos devem se lembrar logo no capítulo 1, quando ele anuncia o Deus veloso, Deus vingador, sendo ele vingador e cheio de ira, ele se levanta com zelos para defender o seu povo. E assim ele levanta Naum para proclamar a sentença contra Nínive, aquela grande capital da Assíria, do mundo antigo, que naquele tempo ainda estava gozando dos seus momentos de glória, fortalecida. Qualquer sinal de destruição não estava nem sequer ao alcance, poderia ser percebido. E o povo de Deus abalado com isso, aflito, subjugados pela maldade da Assíria e da Nínive. Mas Naum então se levanta para anunciar a completa destruição dos inimigos do povo de Deus. Semana passada nós vimos exatamente isso. Aqueles que estiveram aqui acompanharam. No capítulo 2 nós vimos o profeta Naum meio que narrar quase que um filme da destruição de Nínive. Ele aqui no capítulo 2, ele como que narra uma cena de guerra. Ele vai narrando o avanço
das tropas que haveriam de destruir Nínive, e como eles penetraram na cidade, e como os nobres foram completamente devastados, como houve pânico, caos naquela cidade. Mas o final de tudo era completa desolação e tristeza. E parece que aqui então no capítulo 3, ele repete as mesmas ideias. Como se ele rebobinasse a fita e contasse de novo a mesma história. Porém, meus irmãos, há aqui o mesmo fato, a ruína completa de Nínive, porém apresentada por uma outra perspectiva. Ele analisa agora não apenas os fatos, a cena, os eventos que culminaram na destruição de Nínive, mas ele apresenta os motivos pelos quais Nínive foi destruída. Ele fala aqui da maldade de Nínive, da violência, da prostituição. Ele apresenta para nós a malignidade do pecado de Nínive e as consequências dessa vida totalmente entregue ao pecado, de ruína sobre aquela própria cidade, sobre aquele próprio país. E assim, meus irmãos, nós consideramos então essa passagem sobre o seguinte tema: a condição deplorável de Nínive debaixo do juízo de Deus. A condição deplorável de Nínive debaixo do juízo de Deus. E, meus irmãos, a primeira coisa que queremos então considerar é o quão relevante essa mensagem é para nós. Alguém poderia se questionar e pensar: o que me importa, se não por uma mera curiosidade histórica, saber o que aconteceu com uma antiga cidade há muitos séculos atrás, que foi destruída na guerra? Isso aconteceu à torta e à direita no mundo antigo. Guerras marcaram a nossa história, muitas cidades foram destruídas. Mas por que essa é relevante para nós? Porque essa é importante. O que está aqui descrito, que de alguma maneira vai edificar a nossa fé, meus irmãos. Esse evento para nós não deixa de ser um tipo, uma ilustração do juízo vindouro de Deus. Daquilo que haverá de acontecer, não numa escala nacional, como aqui aconteceu com Nínive, não apenas numa pequena cidade, mas haverá de acontecer em escala global. Aqui nós temos um vislumbre daquele chamado grande e terrível dia. Do que haverá de acontecer quando Jesus Cristo manifestar-se na ira do Cordeiro, como lemos em Apocalipse, e trouxer juízo, não apenas sobre uma nação, não apenas sobre uma cidade, mas sobre um mundo entregue ao pecado. E isso para o consolo do povo de Deus. Tanto para a advertência daqueles que ainda vivem no pecado. É interessante observar que existem vários paralelos entre Naum e o livro de Apocalipse. A linguagem de Naum é apocalíptica. Os mesmos temas se repetem, de fuga, de desespero, de pânico, enquanto vem o juízo de Deus. Mas tanto o livro de Apocalipse quanto a profecia de Naum foram escritos com o propósito expresso de consolar o povo de Deus debaixo da opressão dos seus inimigos. Em Apocalipse, o apóstolo João, tendo uma visão dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, ele vê a destruição, os ais, os selos, as trombetas, e tudo isso para consolar o povo. Oprimido debaixo de poderes, debaixo de opressores, daqueles que perseguem a igreja. Que consolo saber que o nosso rei reina, que Jesus Cristo por fim se levantará sobre a terra e haverá de manifestar a sua completa vitória, que ele tomará o partido do seu povo, que ele estará do nosso lado e que agora somos fracos e pequenos. Mas naquele grande dia veremos a vitória completa. E, meus irmãos, essa passagem nos mostra então isso. É um consolo para nós. Esse é o significado do profeta Naum, o significado do seu nome. Naum significa aquele que consola ou aquele que foi consolado. Ele escreve para consolar, mas para trazer terror para os inimigos do povo de Deus. Para que eles se arrependam. Pois como ele mesmo diz, Deus é tardio em irar-se. E o que temos aqui, meus irmãos, então, nessa passagem? Nós temos aqui, meus irmãos, uma série de descrições da condição deplorável de Nínive, debaixo do juízo irrevogável de Deus. A primeira coisa que nós vemos aqui dos versos 1 a 7 é que Nínive
estava numa condição sem consolo. Não havia consoladores para ele. É isso que vemos quando observamos a descrição aqui dos versos 1 a 7. Ele descreve Nínive, primeiro falando de como aquela cidade, aquela nação, aquele país foi completamente despida de todo o seu poder, toda a sua glória, e são figuras que ele usa para descrever aquela cidade que haverá de trazer grande humilhação e vexame àquela nação arrogante e soberba. Ele usa nesses versos pelo menos duas imagens para descrever Nínive. A primeira imagem que ele fala, aqui está no verso 1, é de uma cidade sanguinária. Ele vê, ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Essa era a característica daquela cidade. Era uma cidade poderosa, do antigo império da Assíria. Porém, é uma cidade marcada pela violência. É uma cidade construída e erigida debaixo de muito sangue derramado, debaixo de muita opressão, luta, sede por sangue. Era essa cidade. O sangue manchava todas as coisas que eles tinham. Toda a sua glória, todos os seus pertences, toda a sua espada tinha a mancha do sangue, da violência daquela nação. E o que o Senhor, meus irmãos, apresenta aqui é que a violência que tanto caracterizou o domínio daquela cidade haveria de voltar contra ela. E a violência que ele derramou sobre outros agora haveria de ser derramada sobre eles. E como é bem típico de Naum, ele descreve isso de uma forma muito gráfica, de uma forma muito poética, com uma riqueza literária. É isso que vemos a partir do verso 2. Ele diz o estalo de açoites, o estrondo de rodas, é isso que vemos aqui. Ouvimos sons nessa descrição. O som do chicote, o som dos cavalos, galopando, se aproximando daquela cidade. É evidente pelos ouvidos que a violência está se aproximando daquela cidade, que tanto foi violenta contra outros. Mas é possível ver também cavaleiros cavalgando seus cavalos com grande velocidade rumo à cidade. É possível ver aqui nos versos 2 e 3 espadas flamejantes, lanças relapejando à luz do sol. A violência está chegando, se aproximando daquela cidade. Porém, mais do que isso, nós vemos vítimas e as toneladas. Os cavalos se aproximaram, a espada flamejou. Certamente a espada dos inimigos de Nínive tinha muita sede de sangue. No final do verso 3 nós temos uma descrição aterradora da condição de Nínive. O que o profeta viu com seus olhos proféticos foi uma multidão de traspassados pela espada, massa de cadáveres, mortos sem fim. Tanta gente morta que perdeu a possibilidade de contar. Certamente os corpos eram amontoados em montões, vala comum. Todos mortos sem nenhum tipo de glória, sem nenhum tipo de honra e de respeito. As pessoas tropeçavam nos mortos. Tropeça a gente sobre os mortos. Em todo lugar você olha e você vê um morto, um cadáver. Aquela cidade que tanto amou a violência e amou a opressão, agora ela experimenta do seu próprio remédio. Tanto sangue derramado, e agora eles mesmos derramam o seu sangue, e ninguém é poupado. Aquilo que Jonas anunciou para Nínive, nos tempos da sua profecia, pelo menos 100 anos antes de Naum, de que 40 dias e Nínive será subvertida, e não aconteceu porque eles se arrependeram, acontece agora. Nínive foi subvertida. E os seus moradores são cadáveres. Jonas considera, quando ele anuncia a sua profecia, as estatísticas daquela cidade. Ele considera as crianças. Ele fala quantos são daqueles que habitam essa cidade que não conseguem discernir a mão direita da esquerda. Os intérpretes compreendem que isso é uma referência às crianças que estavam naquela cidade. Não há dúvida que essas crianças
estão aqui entre esses assassinados, esses mortos, pela violência que voltou sobre eles. Crianças, mulheres, idosos, completamente mortos. É algo para causar espanto. Meus irmãos, é uma imagem que mostra para nós de que um dia esse mundo será destruído. E ninguém será poupado. Nós vivemos a nossa vida bem romantizada. E procuramos viver a vida e ignorar certas coisas. Tem pessoas que não gostam nem de falar na morte, que não querem pensar, querem excluir da sua realidade, preferem viver aquela vida de Barbie, de princesa. E não consideraram que a realidade, meus irmãos, a realidade é que o mundo será destruído. O Senhor Jesus virá com sua espada flamejante, cheio de ira, e não poupará ninguém. Daqueles que o desprezaram, daqueles que rejeitaram a sua graça e foram rebeldes contra a sua verdade. E que nós pais fazemos com os nossos filhos? Quando nós, como pais, escolhemos o caminho da rebeldia contra Deus, nós estamos expondo não apenas a nós a essa condição, mas os nossos filhos. Quando os criamos no mundo, quando criamos os nossos filhos nas Nínives desse mundo, na Assíria desse mundo, no mundo que despreza a Deus e que blasfema a Deus, nós estamos expondo os nossos filhos à possibilidade de sobre eles cair o juízo. Isso nos deve fazer arrepender. Se não por nós, pelos nossos filhos. Essa imagem que ele traz aqui é uma cidade completamente desolada. Mas ele usa uma segunda imagem, meus irmãos, um pouco diferente, mas que também aponta para a condição deplorável daquela cidade. Era uma cidade violenta, mas também era uma cidade moral. Veja, a partir do verso 4, ele diz, tudo isso, ele fala, por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Essa é a imagem que ele tem aqui, uma segunda imagem para descrever a cidade. Não era apenas uma cidade sanguinária, mas era também um bordel, um prostíbulo. Era uma cidade que amava os prazeres carnais, marcada pela prostituição, e ele descreve aqui uma imagem, meus irmãos, não tão sangrenta, mas igualmente pecaminosa. Bem diferente. De fato, o sangue assusta, não é? Mas a imagem que ele apresenta aqui era aquela que era uma cidade atraente pela beleza das suas prostitutas. Bela e encantadora meretrizes, meus irmãos, que estavam aqui para seduzir. A aparência é de que essa era uma cidade sedutora, atraente. Venha para Nínive e desfrute. Olha os encantos que nós temos, olha os prazeres que nós temos. Seja atraído pelas nossas propostas de desfrutar a vida, de aproveitar os prazeres desse mundo. E de fato ela era bela, o próprio profeta aqui ele diz isso. Ela era encantadora e ela era mestra de feitiçarias, mestre de engano, de sedução, mestre de atrair as pessoas para fazê-las com que elas percam o seu juízo, percam a razão, percam a consciência e sejam assim como que atraídos, hipnotizados pela beleza daquela cidade. Meus irmãos, não é assim o nosso mundo. O mundo é um local, meus irmãos, marcado por tentações enganadoras e sedutoras. Esse é o aspecto que caracteriza esse mundo. O mundo é tentador, com seus encantos, com suas propostas de diversas naturezas, não apenas dessa ordem de prostituição, mas de outros tipos também. Outras seduções, algumas até mesmo legítimas, se fizer uso da forma como Deus designou, mas que pela nossa perversão, nós pervertemos aquilo que Deus fez, que era bom, e transformamos em fonte de prazer.
Quantos não são seduzidos por outros prazeres além desse, como poder, dinheiro, prestígio, desejo de conquistar um nome para si mesmos? Propostas que o mundo apresenta para nós, que você deve ser alguém, e o que é ser um alguém grande nessa vida é um alguém segundo os padrões do mundo e não alguém segundo os padrões de Deus. E somos seduzidos pelas propostas desse mundo. Belos e encantadores, que aparentam nos enfeitiçar, nos atrair, e vamos ser nos atraídos, não é? Pouco a pouco. É interessante que aqueles que estão seduzidos por esse encanto, em geral, pouca beleza percebem na cidade de Deus. Aqueles que estão atraídos pela beleza de Nínive, olham para a cidade de Deus e não veem encanto, não veem beleza alguma, não vê nada que os atraia. O que tem de atraente aqui? Um discurso sobre sangue mortos no dia do juízo. O que atrai, o que seduz? Um homem natural para buscar a noiva de Cristo. Que beleza um homem natural vê na noiva de Cristo. Mas ele vê beleza na prostituta de Nínive, no pecado e na miséria. Mas, meus irmãos, há mais beleza na vida do povo de Deus, na cidade de Deus, do que na cidade de Nínive, na cidade desse mundo. E, meus irmãos, a descrição aqui, novamente, é de que aquela cidade, marcada por beleza, marcada por encanto, marcada por todo tipo de tentações, atraente, enfeitiçando as pessoas, agora ela se torna uma completa humilhação. A partir do verso 5 ele descreve: eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Novamente ele se coloca como o inimigo dessa cidade. Eis que sou teu inimigo, diz o Senhor. E levantarei as abas da tua saia para o teu rosto, e mostrarei às nações a tua nudez, e aos reinos as tuas vergonhas, e lançarei sobre ti imundícias, e tratar-te-ei com desprezo, e te porei por espetáculo. Meus irmãos, o que o Senhor mostra aqui é que toda aquela beleza vai se transformar em vergonha. Vai se transformar num espetáculo de horrores e de desprezo. Aquela que antes era sedutora e atraente, agora é humilhada publicamente pelo Senhor, que levanta as suas saias, expõe a sua nudez, lança a imundícia em rosto. E é o próprio Senhor que vai fazer isso, não é? Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, levantarei, leia-se, eu levantarei as abas da tua saia sobre o teu rosto, eu, Senhor. Ele querá fazer isso. Querá humilhar aqueles que se ensoberbeceram com a sua própria beleza. Querá manifestar a feiura inerente daqueles que tinham seduzidos pela tolice do pecado. Ele mostra a falta de vergonha naqueles que não tinham vergonha alguma. E ele arranca toda a beleza. E ele humilha e cobre de imundícia. E ele mostra que todo aquele prazer era pura ilusão. Assim é os prazeres do pecado, não é? Prometem para nós coisas que ele não pode cumprir. Nos oferece belezas encantadoras, mas que na verdade não são nada daquilo. E o mundo é assim, meus irmãos. O mundo por vezes nos atrai pelas suas belezas, mas na verdade quando examinamos e quando provamos, sobretudo à luz da palavra de Deus e do juízo de Deus, vemos que é imundícia e que não atrai. E a consequência sobre Nínive, quando o Senhor fizer isso, é que todos aqueles que antes se sentiam atraídos por Nínive, agora sentem nojo de Nínive e fogem dela. É isso que ele descreve. Verso 7. Há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que te consolem? Nínive gostava da atenção que desfrutava.
O seu ego era inflamado, pois todos a buscavam pela sua beleza. Mas quando o Senhor expôs a verdadeira beleza de Nínive, ou melhor, a verdadeira feiura, a sua vergonha, a sua imundícia, agora ele experimentou desprezo. Passou a ser desprezada pelos homens que antes a buscavam. Ninguém mais quer agora. Ninguém mais quer. Tem nojo. Vira o rosto. E essa é a condição dela. E a pergunta do profeta, meus irmãos, aqui, talvez seja o centro de toda a sua profecia. No final do verso 7, de onde buscarei os que te consolem? Essa é a mensagem central do livro. Eu diria, a palavra consolo aqui é a palavra Naum. É semelhante ao que nós temos em Miqueias, não é? Que Miqueias significa quem, ó Senhor, é semelhante a ti? E na sua profecia, no final, ele traz essa pergunta: quem, ó Deus, é semelhante a ti? Que tem prazer na misericórdia, que é rico em perdoar. Naum aqui agora, ele usa o seu nome para trazer esse questionamento para Nínive. Quem haverá de lhe ser um consolo? Onde se encontrará um Naum para consolar vocês? O povo de Deus tem um consolador. Aquele povo que agora está experimentando opróbrio, humilhação, desprezo, ele será consolado. E o mundo não é consolado. O mundo está sem consolo. Antes gozava de todo aquele consolo artificial que vinha sobre a sua aparência de homem violento e forte. Gozava de todo aquele consolo superficial e artificial que advinha daquela beleza encantadora que atraía os homens, que fortalecia o seu ego. Mas agora não tem nada disso e o que ela se vê é desconsolada. Aquela cidade. E o mundo é assim, não é? O próprio Senhor Jesus Cristo fala daquele homem, naquela parábola, que ajuntou riquezas em celeiro e se sentia consolado pelas riquezas que tinha e dizia: a alma descansa, pois você já tem em abundância, esteja consolada com essas coisas. O Senhor de louco, porque tudo isso lhe será tirado. Essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Como você será consolado do porvir, pelas tuas posses? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus, diz o Senhor. Todo aquele que busca consolo nas coisas desse mundo será frustrado e envergonhado. Mas, meus irmãos, existe consolo para nós, não é? A mensagem oposta de Naum aqui fica subentendido nas entrelinhas, é que para Israel há consolo, para a igreja há consolo. O Senhor sempre levantará aquele que haverá de consolar a igreja com a mensagem de que Jesus Cristo está do lado dela. O Rei vitorioso, o Rei dos reis, o Rei bom e gracioso, que não nos trata de acordo com o nosso merecimento, mas que perdoa as nossas iniquidades. Dele nós temos consolo. Na cidade de Deus temos consolo, na cidade de Nínive não. Aqueles que se reconhecem como estranhos nesse mundo, peregrinos nesse mundo, que compreendem que têm uma cidadania celestial, que fazem parte da noiva do Cordeiro, esses gozam do consolo de Deus. Mas Nínive estava sem consolo. Mas também estava sem refúgio, veja a partir do verso 8. Sem consolo e sem refúgio, sem buscar alguém que lhe socorra. A partir do verso 8, nós temos essa história que ele nos apresenta aqui. Quando ele fala da cidade de Noamon, ele diz: és tu melhor do que Noamon, que estava situada entre o Nilo e seus canais, cercada de águas, tendo baluarte, o mar, e ainda o mar por muralha? Não, aqui lança em rosto para Nínive a sua própria história recente. Noamon era uma outra cidade antiga do Egito, chamada No, e Amon era o deus daquela cidade, adorado naquela cidade, por isso chamada Noamon. A cidade de No dedicada a Amon, o ídolo. Uma cidade egípcia, muito forte, cercada por muralhas. Era uma cidade protegida naturalmente pelo Nilo, que a cercava e não tinha facilidade dos inimigos se aproximarem dela, porque ela estava fortificada naturalmente pelos próprios rios, protegida.
E era uma cidade forte, ele diz, no Amon. Era a cidade que tinha com a sua força, no verso 9, a Etiópia e o Egito, que formava de forma combinada um exército sem limite. E que gozava de alianças. Put e Líbia eram seu socorro. Era uma cidade, meus irmãos, que se considerava impenetrável, mas que foi derrubada pela própria Nínive. A própria Síria conseguiu invadir Noamon e derribá-la. Ele diz, todavia, ela foi levada ao exílio, foi levada para o cativeiro. E o que foi que aconteceu com Noamon? Os seus filhos foram despedaçados, crianças foram mortas por Nínive, pelo seu prazer por sangue. E a pergunta que o profeta coloca aqui, ou melhor, a afirmação que vemos no verso 11, é que ele diz, também tu, Nínive, serás embriagada e te esconderás. Também procurarás refúgio contra o inimigo. E leia-se, e não encontrarás. É uma arrogância de Nínive, não é? Ela olha o outro caso e ela pensa, aquilo que aconteceu com Noamon nunca vai acontecer comigo. Aquela grande cidade que foi destruída, certamente é diferente de nós. Nós jamais seremos destruídos. Nós jamais pereceremos. Quantas vezes nos acontece com assim, não? A gente vê homens perecendo, homens caindo, e pensamos, não, conosco jamais acontecerá. Na nossa arrogância, pensamos que somos indestrutíveis, quando Deus nos cerca de exemplos de pessoas que caíram antes de nós. E pensamos que somos imortais. Nunca morreremos, nunca compareceremos diante do juiz de toda a terra, e se o fizermos, certamente seremos salvos por alguma razão, e continuamos no nosso pecado, pensamos que estamos seguros, mas ele diz, também tu, acorde, também tu estás sem refúgio, descoberto, procurarás embriagada, esconderijos e não encontrará. Uma situação horrorosa, não é? Está sem refúgio. Apocalipse, passagem que citamos semana passada, nos conta dessa situação. Quando Jesus Cristo se manifestar na ira do Cordeiro, naquele grande dia para trazer juízo sobre a terra que o desprezou, os homens estarão sem refúgio, procurarão refúgio debaixo dos montes e dirão para os montes, caí sobre nós, escondei-nos da face da ira do Cordeiro. Procurarão refúgio no suicídio. Preferirão morrer do que se encontrar com Deus, mas não morrerão. O Senhor os alcançará antes disso. Não terão refúgio. Meus irmãos, só existe refúgio, como vimos no Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, passagem que lemos na semana passada, em 1 Tessalonicenses 1, verso 10, ele descreve de uma forma tão sucinta. Ele diz que aguardamos Jesus, que nos livra da ira vindoura. Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ele é o único refúgio. Um único refúgio. Não existe refúgio em nenhum outro. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro. Se não nos refugiamos nele, se não buscamos ele, seremos destruídos. É isso que o profeta Naum fala, não é? Lá no capítulo 1, é bom relembrar, no capítulo 1, verso 7, veja. Quando ele diz, tendo descrito Deus no seu zelo, na sua ira, na sua vingança contra aqueles que merecem pelos seus pecados, ele fala no verso 7, ele reconhece, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Ele é fortaleza para os que o buscam, para os que depositam nele a confiança, para que depositam nele a esperança de salvação, reconhece que dependem de Deus, que sem Deus nada podem, que são fracos, o homem na sua arrogância despreza o Senhor. E se o fizer, o profeta está advertindo aqui, estará sem refúgio. Mas ele fala também, meus irmãos, em terceiro lugar,
que Nínive estava sem consolo, Nínive estava sem refúgio, mas ele também apresenta que Nínive está sem proteção ou sem defesas. A partir do verso 12 ele fala: todas as tuas fortalezas são como figueiras com figos temporãos. Se o sacodem, cai na boca do que usar de comer. É assim que ele descreve a proteção de Nínive. Nínive, meus irmãos, se vangloriava pela sua proteção natural, pelas suas muralhas impenetráveis, poderosíssimas, grossas, bem firmes. O profeta olha e diz: elas serão como a figueira. Quando você pega e sacode, e dá uma sacudida, não precisa nem ser muito forte, o figo cai direto na boquinha. Assim serão as muralhas. Bastará Deus se aproximar e colocar a mão, e as pedras das muralhas rolarão com grande facilidade. O Senhor não terá dificuldade alguma em penetrar aquela cidade que se considerava impenetrável, cheia de defesas, cheia de proteção. Diante de Deus, nada. Mas ele não fala apenas da muralha, das fortalezas, ele fala também das tropas. Eis que as tuas tropas no meio de ti são como mulheres. Essa era a arrogância de Nínive. O exército incontável, inumerável. Ele diz: serão como mulheres. Um exército de mulheres. Entram homens fortes e violentos. O que poderão fazer? As tuas portais firmes, bem trancados, com todo um sistema de tranca impenetrável, ele dirá: as tuas portas, verso 13, as portas do teu país estão abertas de par em par, leia-se, estão escancaradas para o teu inimigo. O Senhor não terá dificuldade em penetrá-la. Ele diz: o fogo consome os teus ferrolhos. Não existe proteção. Não existe defesa contra o juízo de Deus. O Senhor humilha que ele pensava que tinha um exército invencível. Não! Uma muralha impenetrável. Não! Uma porta bem firme. Não! Tudo que ele confiava para ser uma defesa para sua arrogância e soberba contra Deus, por fim, não dá em absolutamente nada. E o Senhor penetra com grande facilidade. O profeta aqui, ele, de uma forma talvez irônica, no verso 14, ele chega a estimular os habitantes daquela cidade a esboçarem algum tipo de reação, a não se entregarem assim de graça. Ele fala no verso 14: tira a água para o tempo do cerco, fortifica as tuas fortalezas, entra no barro, pisa a massa, toma forma para os ladrilhos. Reajam! Guardem água, é necessário. Quando a cidade ela é cercada, ela é sitiada naquele tempo. Essa era a tática, não é? As cidades eram muradas e a abordagem é: vamos cercar a cidade, que em algum momento eles vão ficar sem suprimento e terão que sair. Quando sair, estaremos aqui para penetrá-la e destruí-la. E por vezes esses cercos duravam anos, até a cidade estar completamente desprovida de suprimento, e ele diz: guarda a água, abasteça, fortalece-as, fortifica as tuas fortalezas, entra no barro, pisa a massa, e diz: prepara novas pedras para fortalecer, para fechar as brechas. Se tem uma brecha aqui, vai lá, tenta. Mas ele diz no verso 15: no entanto, o fogo ali te consumirá, a espada te exterminará, consumir-te-á como gafanhoto, ainda que te multiplicas como gafanhoto e te multiplicas como a locusta, você não tem chance alguma contra Deus. Ainda que você tente reagir, não, eu não vou desistir. Como cantamos no Salmo 2, ri-se o Senhor. Salmo 2, não é? Das tentativas patéticas do homem de lutar contra Deus. Salmo 2. Quando o Senhor, ele avisa para os reis da terra, que Nínive deveria se considerar advertido por Deus no Salmo 2, a se humilhar diante dele, beijar o filho.
Nós vemos uma atitude de rebeldia. Quando eles dizem, vamos romper os nossos laços, sacudamos de nós as suas algemas, Salmo 2, verso 3. O que é que o Senhor faz? Dessa atitude de rebeldia, dessa tentativa de competir força com Deus, de lutar força, de se defender contra Deus. Verso 4, o Senhor se ri. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba. O Senhor zomba daqueles que tentam lutar contra Ele. É patético. É patético uma formiga tentar lutar contra um elefante. É patético. É patético um homem tentar lutar contra Deus, o seu Criador, homem mortal, fraco, dependente, limitado. Mas ele se ensoberbece. E chega a pensar que pode contra o Deus que o criou. Ele diz, tenta, vai lá. Você quer tentar? Vai lá. Eu te desafio. Mas ele diz, não adianta. Você está sem defesa. Você está sem proteção. Você será totalmente consumida. E aqui ele usa, meus irmãos, uma figura do gafanhoto que os comentaristas têm muita dúvida na interpretação correta do significado dessa imagem. Se aqui ele está fazendo uma ameaça, e aqui ele continua a linguagem do gafanhoto no verso 16 também, e no verso 17, se ele está fazendo uma ameaça de que eles serão engolidos pelos gafanhotos, ou se eles fugirão como os gafanhotos fogem, enfim, causa um pouco de confusão, mas no real significado da ilustração, mas uma coisa fica clara, eles não têm defesa, não têm esperança, fugirão. Isso fica claro no verso 17, quando diz os seus príncipes, são como gafanhotos, os teus chefes, como gafanhotos grandes, os que se acampam nas sebes nos dias de frio, eles subiram, vão embora, não se conhecem onde estão o seu lugar. Talvez a esperança esteja no nosso líder, aquele grande valente, aquele grande príncipe. Cadê ele? Fugiu. No que você confia? Quando Deus se manifestar no seu dia de grande ira, para prestar contas dos seus atos diante de Deus, no que você confia? Que se safará, que extrapola aquilo que Deus já lhe proveu em Jesus Cristo, e você diz, não quero, cuspiu na cara de Deus e diz, eu vou confiar nas minhas fortalezas. Você confia no seu bom nome? Você confia nas suas próprias obras? Que tipo de fortaleza você tem erigido para você mesmo, para lhe trazer confiança e tranquilidade? É no seu sucesso profissional? É na sua própria inteligência? Desça, humilhe-se diante daquele que diz, você não tem chance contra mim, sem defesa, sem proteção. E o que nós lemos é que a elite foge, não é? Verso 16, 17, os príncipes dão no pé, os negociantes vão embora, os chefes vão embora, todo mundo foge, é isso que acontece, não é? Quando uma nação começa a afundar, a liderança, que antes se colocava ali para governar o povo, é a primeira a fugir. Eu me pergunto quantos da elite da Venezuela ainda estão lá. A maioria já deve ter ido embora. E deixa o povo lá para afundar sozinho. É isso que aconteceu com Nínive. Quando eles procuraram, cadê os príncipes? Cadê os negociantes? Cadê os chefes? Já foram, fugiram. Ficamos só. Os miseráveis. E foram mortos. Mortos por Deus, cadáveres sem fim. Meus irmãos, não temos defesa contra Deus. Se Deus se coloca contra nós, não há esperança, não há proteção. Mas por último, meus irmãos, nós vemos aqui que eles estavam sem pastor e, portanto, sem esperança. Verso 18. Nós temos uma mudança no tom da profecia. Até então que vemos a espada flamejando, mortos sendo empilhados, pessoas fugindo, um caos terrível. Mas chega ao final da batalha. A batalha acabou. Nínive foi subvertida, completamente destruída. E o que lemos aqui no verso 18 é que os teus pastores dormem, ó rei da Síria.
Os teus nobres dormitam. O teu povo se derrama pelos montes e não há quem o ajunte. A cena final aqui é de que a liderança completamente inerte, dormindo, não há mais som de espada, não há mais o som dos cavalos, dos galopes, do chicote, da lança, dos gritos de pavor. O que sobra talvez é o gemido do povo derramado pelos montes. O teu povo se derrama pelos montes. O remanescente, aqueles que permaneceram em vida, talvez, estão ali apenas gemendo de dor. Talvez esse é o único som que se ouvisse. Interessante que o profeta diz que naquela ocasião, verso 19, que todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti. Nínive foi subvertida. E não agradecer a Deus, porque isso aconteceu. É estranho pensar isso, não é? Aquela grande cena de terror é motivo de alegria para outros, mas o profeta explica. Porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade? Todos os outros foram vítimas de Nínive, daquela grande desgraça daquela cidade, que oprimia o mundo com sua violência. E agora o mundo, quando vê Nínive subvertida, aplaude e agradece a Deus, porque finalmente eles estão livres de tamanha opressão. O que acontece com os sobreviventes? Completamente espalhados. O que eles dizem é que eles estão lá, mas e cadê os pastores? Estão dormindo. Cadê os nobres? Dormindo também? O povo derramado e espalhado. E o que ele diz? Não há quem ajunte. Não há quem vá lá e busque um, cate um, junte outro e recomponha o povo. Como ovelhas sem pastores. Sem uma liderança para socorrê-los. Porque os seus pastores estão dormindo. E por isso, o que ele diz no verso 19? Não há remédio para a tua ferida. A tua chaga é incurável. Não há esperança. Naquele grande dia do juízo, meus irmãos, aqueles que estão sem pastores estarão sem remédio. Não há esperança. Não há esperança. Se eles não têm o pastor para socorrer. Mas não é assim com a igreja, não é. Esse é o nosso consolo. Porque o que guarda Israel não dormita. Ele não dorme jamais. Ele é o bom pastor que cuida das suas ovelhas. Ele não é como o mercenário que Nínive era. Cidade que tinha sede de sangue, poder, prazer, sexo, todo tipo de moralidade e violência. Ele é o bom pastor, em quem se pode confiar, que jamais envergonhou alguém, que jamais desamparou aquele que buscou nele refúgio. Jesus Cristo, o nosso pastor, Ele é o nosso remédio. Ele é a nossa esperança. Ele é que cura as nossas chagas, as nossas feridas. Foram postas sobre ele, não diz isso o profeta Isaías? Que pelas suas pisaduras nós fomos sarados das nossas iniquidades, das nossas chagas, das nossas doenças. Ele é o nosso remédio. E que é ofertado a todos. E Deus é tão bom, que ele oferta esse remédio para os ninivitas também. Não foi isso que ele fez em Jonas? Quando ele ofertou a graça e o perdão e o arrependimento para aqueles que são rebeldes?
O Senhor, como diz Naum, ele é tardio em irar-se. E segundo Pedro, a longanimidade do Senhor é salvação. O fato dele não executar logo a sua sentença, o fato de Cristo ainda não ter voltado na sua ira flamejante com espadas para simplesmente devorar todos que o rejeitam, é porque ele é longânimo. Está dando tempo para que se arrependam, para que busquem nele o consolo, o supremo pastor, busquem nele consolo, busquem nele refúgio, busquem nele proteção, busquem nele esperança. Tudo aquilo que Nínive prometia, ela não entregou. Mas Jesus Cristo promete todas as coisas. Não é uma mensagem de consolo, meus irmãos, é ou não é? Para o povo de Deus, oprimido por Satanás, pelo império das trevas, pelos opositores, pelos aqueles que nos perseguem, mas que quando colocamos nele toda a nossa esperança e confiança, nós sabemos que estaremos do lado da vitória. Estaremos do lado daquele que de fato nos protege em todas as coisas. E meus irmãos, além da aplicação do Evangelho, é claro, esse texto para nós traz várias aplicações, concluindo. Esse texto para nós nos apresenta, meus irmãos, a malignidade do pecado, não é? Ele não mostra meramente a destruição de uma cidade, mas ele mostra uma destruição de uma cidade maligna e pecaminosa. Ele apresenta para nós as consequências do pecado, do viver no mal, do viver numa vida que despreza Deus. Ele mostra para nós que de fato o pecado nos acha. Não é isso que diz? Números 32, 23. Quando o Senhor diz que o teu pecado te achará, o pecado volta. O pecado é mau, mas o pecado tem consequências. E se você se banqueteia no pecado, se você se entrega ao pecado livremente ou secretamente, numa vida dupla, não se engane. O teu pecado te achará. Ainda que por enquanto você se percebe seguro, tranquilo, ninguém está vendo, eu estou curtindo o meu pecado, beleza, nada me acontecerá de mal enquanto eu tomar certos cuidados, não se engane. O prazer do pecado é passageiro. Ele pode ser doce na boca, mas engole, ele é amargo. E você terá que vomitá-lo. Em grande humilhação diante de Deus. Essa passagem nos mostra, meus irmãos, a malignidade do pecado. E que o pecado volta contra nós, mas também nos mostra, meus irmãos, que nós não devemos ter inveja desse mundo. Aqui está, meus irmãos, quando o profeta profetizou isso, não havia, como eu falei, nenhum sinal de que isso estava para acontecer. Nínive estava gozando da sua glória e do seu poder. Demorou muitos anos, muitas décadas até que essa profecia se cumprisse. Que a Babilônia, que foi que executou essa sentença, se levantasse e completamente dizimasse Nínive. Aconteceu, mas demorou. Mas isso deveria ensinar a Israel, que naquele tempo estava oprimida, a não invejar Nínive. Na sua glória, no seu poder, na sua exuberância, nos prazeres que desfrutam. Por vezes nós, aqui na nossa igreja, na nossa cidadezinha de Deus, oprimida, cheia de dificuldades, cheia de lutas, invejamos o mundo. Olhamos o mundo desfrutando de prazeres que não desfrutamos. Olhamos para o mundo e vemos pessoas que gozam de aparente plena felicidade, e eu aqui enfrentando esse caminho cheio de pedras, difícil, lutando pela fé, por vezes angustiados com meu pecado. Parece que sou mais triste agora que eu era crente do que eu era antes. Antes a vida era mais fácil, agora tudo parece ser difícil. Foi essa a indagação do salmista no Salmo 73, não é? Quando ele contemplou o ímpio e disse, eles são nédios, parece que não ficam doentes, são fortes, prosperam mais do que nós.
que estamos afligidos constantemente. E ele diz, por pouco não resvalei o pé. Até que, diz o salmista, eu entrei no templo, meditei e contemplei o fim deles. E a inveja cessou. Ele contemplou o fim e viu que era de morte. Que aquela aparente alegria, aquele aparente prazer é passageiro. Não devemos invejar. Porque o que está entesourado para eles é a destruição. Mas o que está entesourado para o povo de Deus é a glória celestial. A bem-aventurança, a felicidade eterna, o gozo de uma vida sem pecado com Cristo. O mundo é que deve ter inveja do povo de Deus, que goza de consolo, goza de refúgio, goza de proteção, goza de esperança e goza de uma promessa que haverá de ser cumprida. Uma promessa de glória e de paz e de verdadeira felicidade. Não devemos invejar o mundo. O mundo é que deve invejar a igreja. Onde está o seu coração, eu lhe pergunto? Está inclinado para Nínive ou para a cidade de Deus? Onde estão as suas fortalezas? Onde você se refugia? Jesus é a nossa esperança. A cidade celestial que tem fundamentos, que não é edificada por mãos humanas, é a nossa cidade. A nossa esperança. E para nós ainda há esperança. Para aqueles que ainda estão vivos. Mas cessou a vida. O Cristo voltou. Essa descrição é uma parca figura leve daquilo que haverá de acontecer no último dia. É advertência e é consolo ao mesmo tempo. Que o Senhor nos console, mas também derrame temor no nosso coração, para que não venhamos a desprezá-lo e nos encontrar nessa situação. Bendito seja o Senhor por Jesus Cristo, seu Filho, a nossa proteção, defesa, consolo, esperança e glória. Que o Senhor nos abençoe. Amém.